Legal, muito boa noite novamente aqui, comunidade de Open Innovation Brasil. Estamos aqui novamente para mais uma gravação dos pitches reversos aí, que está rolando agora na edição de 2023. Já tivemos 5 sessões, muita gente bacana já passou por aqui. Hoje estamos com mais dois. O Chico vai falar um pouquinho da agência israelense de inovação e também o José Carlos aqui da Tegma, vai falar um pouquinho do Tag Up. É, então vamos lá, gente. Mesmas regras de sempre, todo mundo já conhece. 10 minutos, a gente vai poder estar usando esse momento aí à vontade para cada um dos dois. Tudo sobe para o YouTube depois, todo mundo conseguir se enxergar depois também e poder assistir da forma que achar melhor. A ideia é uma iniciativa de promover os programas de conexão, existem em corporações, enfim, para a gente poder ofertar o melhor possível que a gente tem dentro do nosso ecossistema para as startups aqui do Brasil. Certo? Vamos lá, então. Quem vai começar mesmo? Ficou com o Chico. Vamos lá. Tempo é seu. Vou botar um cronômetrozinho aqui só para não me perder, mas fica à vontade aí, já pode começar. Muito legal. Então, meu nome é Mochico, né? Eu sou CEO do Instituto de Inovação Israelense no Brasil. No Brasil, a gente está constituído na forma de um Instituto de Ciência e Tecnologia, uma ICT, que é uma associação sem fins lucrativos e que consegue, né, através desse instrumento jurídico que a gente tem, se conectar muito bem com o que a gente chama de tríplice hélice, que é com o governo, com as grandes empresas, as startups, que são empresas menores, com as universidades e centros de pesquisa e desenvolvimento. E a gente consegue desenhar aqui no Brasil modelos que ajudem com que diversos ecossistemas eles consigam crescer de dentro para fora, ou seja, do Brasil, né, pro mundo. Às vezes usando tecnologias israelenses e às vezes não. Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre elas e o que a gente tá fazendo, né? Apesar do que a gente está vendo na mídia, né, hoje, né, estão acontecendo, né, diversas ações lá em Israel, que não é assunto para hoje, mas Israel é considerado um dos países mais seguros do mundo, né? Então, a gente leva também muitos grupos de executivos para conhecer e se inspirar, né? E pegar vários aprendizados também do ecossistema israelense aqui pro Brasil, né? E, obviamente, nesse momento, né? Todo mundo acha que todo mundo está saindo de Israel, mas eu estou cheio de amigos voltando para Israel, querendo ficar lá, dar o apoio e o suporte. Mas eu acredito, eu espero, né, que logo mais tudo esteja, né, o mais próximo do normal possível, que a gente esteja de volta levando grupos para lá e realmente fazendo muito mais do que conexões, né, mas realmente conseguindo fazer com que o ecossistema brasileiro, em diversos segmentos, consigam se internacionalizar, consigam pegar com que as tecnologias brasileiras ganhem o mundo e com que as empresas elas consigam atingir novos patamares de produtividade aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil tudo é uma cultura de volume, preço, então a gente tem que ser realmente muito produtivo e a gente precisa realmente fazer com que as coisas elas avancem de uma forma muito boa. Uma coisa interessante que a gente aprende de como Israel ele faz inovação, e é um pouquinho do que a gente está trazendo aqui para o Brasil, é o jeito com que os diversos atores eles trabalham e como eles trabalham para que a inovação ela realmente aconteça. Então, quando a gente fala em inovação, a gente está falando muito na parte de deep tech. Uma das diferenças que a gente tem, né, em inovação em Israel é que enquanto aqui no Brasil a gente está falando de B2B ou B2C, lá a gente está falando de B2B to B2B, né? Tipo, o que a gente tem às vezes de uma API, de um algoritmo, de uma molécula, de algum conhecimento, de alguma inteligência que faz com que as, as empresas, né, elas consigam melhorar as suas próprias competências, né, seus próprios produtos para conseguir entregar para o seu cliente, né, para o seu mercado, para a sua indústria, coisas melhores. E como hoje a gente está no mundo, né, de software as a service, tudo as a service, às vezes é muito barato e muito fácil a gente dar um pulo, um salto nos nossos serviços que a gente tem aqui no Brasil, usando às vezes umas coisas realmente muito baratas, que geralmente não chegam aqui no Brasil, mas que chegam sim para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia como um todo. Então, isso é um gap que existe no mundo, né, que não chega as coisas para a América Latina e para o Brasil, e que a gente está tentando
fazer com que ela se enxergue de uma maneira que seja viável para que as empresas brasileiras consigam eh, atingir, né, novos patamares a níveis globais também. Então, a gente está falando muito na parte de Deep Tech, só que quando a gente fala em Deep Tech, né, conhecendo os ecossistemas brasileiros, eu vi que tem muitos pesquisadores, muita gente muito boa no Brasil, desenvolvendo coisas muito legais, e que tem potencial de ganhar o mundo também. O problema é que, como o jeito que o Brasil está organizado para que a inovação ela realmente se transforme em produtos, transforme, né, na indústria, ela tem alguns gaps que a gente está tentando resolver. Um deles, né, não é o principal, mas um deles é o financeiro. Enquanto que, às vezes, a gente vê que em Israel ou em alguns outros países que a gente está também trabalhando a inovação nesses países, eles, né, a fonte de financiamento é um pouco mais fácil, né, financiamento mas com metodologia junto, né? É mais fácil de chegar nas pequenas empresas. Aqui no Brasil a gente tem, ahn, né? A gente tem também bastante dinheiro, mas são editais de 100 mil, 200 mil, 500 mil, às vezes até 1 milhão, mas às vezes para projetos que demandam muito mais do que isso, né? Então, em Israel, a gente tem a Autoridade de Inovação Israelense, que é ligada ao Ministério da Economia, que faz isso de uma forma muito boa. E no Brasil, o jeito que o governo desenhou a inovação, muitas vezes, é através de dedução de empresas, de imposto de empresas grandes, né? Geralmente de lucro real. Então, coisas que geralmente as empresas não estão acostumadas a doar, né? Coisa que a comunidade judaica americana, a comunidade, né, israelense, a gente tem essa cultura de doação, de ajudar, de promover há muitos milênios, né? E no Brasil ainda isso está engatinhando. Então, do jeito que a gente desenhou o nosso ICT no Brasil, a gente consegue também fazer um pouco esse link, né? Pegar dinheiro das grandes empresas, deduzindo dos impostos para que a inovação ela funcione. Isso complementa, né? Outros editais e outras maneiras que existem de fomento aqui no Brasil. Mas voltando, o Brasil tem realmente muita coisa boa, né? Não só a parte de commodity, né, que a gente tem no mundo, mas coisas muito legais também. O que que a gente faz né, assim, é um pouco difícil e demanda muito trabalho para cada um dos ecossistemas que a gente trabalha. A gente não tem braços para atingir né, o Brasil inteiro de forma regional e também em todas as verticais de mercado que existem. Então a gente faz algumas coisas legais. A gente trabalha em algumas feiras, né, porque a gente acredita na tríplice hélice, né, que é governo, empresa e universidade. Então a gente consegue às vezes em algumas feiras setoriais, né, trabalhar isso de uma forma pontual, né, para criar um buzz e também eh, começar a criar alguns núcleos. Então, né, tem a parte das viagens que a gente leva grupos, que geralmente é a ponta da pirâmide, onde a gente consegue criar um grupo, que depois, através disso, a gente cria uma comunidade para que as pessoas realmente consigam desenvolver aquele setor, né, e tal. E e o trabalho com as grandes empresas também, né? Então, isso aqui é uma coisa legal. Agora, existem algumas transversais que elas são iguais para todo mundo. Então, existe verticais que são agronegócio, mas dentro do agronegócio também tem TI, também envolve cyber, também envolve, né? Então, você tem algumas áreas que elas são ligadas a várias outras. Por exemplo, todo mundo tem database, né? Então, né? E todo mundo tem problema de segurança, todo mundo tem problema de gestão, todo mundo tem vários demandas que são transversais. Então, isso aqui é uma coisa que a gente trabalha muito bem, uma coisa que a gente está chamando de como a gente consegue melhorar a produtividade através desse negócio que a gente chamou de APIs ou de Software as a Service, né? Pequenas ferramentas ou algoritmos né, moléculas ou o que for, depende do segmento, a gente consegue realmente ajudar as indústrias a crescer. Então, é isso mais ou menos que a gente faz. A gente ajuda várias startups aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente entendeu que muitas startups têm vergonha de dizer que elas são startups, porque quando você fala em startup, o cara fala, meu, quer dizer que eu não vou entregar o produto. As pessoas, às vezes, têm um certo no Brasil receio, isso a gente vê em feiras, não, eu quero ficar com as empresas, não com as startups, né? Então, às vezes, é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso também um pouco no Brasil, mas a gente faz isso muito legal. Depois né, vou responder algumas perguntas e tal, mas eu acho que isso que é para dizer o que que a gente faz. Então, vários setores, né? Então, a gente está falando em logística, né, José Carlos? Logística, a gente tem muitas coisas muito legais e que como a gente trabalha no mundo inteiro, então conectar o Brasil nesse hub global é muito fácil e relativamente barato. E a gente consegue, né, entregar
vários serviços. Todo mundo tem database, então colocar uma ferramenta que você consegue não monitorar, mas você consegue resolver problemas antes que eles aconteçam, é o que Israel tem de forma barata para fornecer. Então, isso em diversas áreas, educação para cibersegurança, que, né, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito a educação aqui no Brasil, né? Então, é coisa que a gente tem. É só questão de a gente achar os parceiros certos, desenhar os projetos e fazer as coisas acontecer. Então, esse sou eu e esse é o trabalho que a gente faz aqui no Instituto de Inovação Israelense. Perdão, falando mudo aqui. Perfeito, muito bom, viu, Chico? Perguntar até para o Zé Carlos, Morgana, vocês têm alguma pergunta para eles? Se não, eu já jogo as minhas. Eu até tinha, mas o Mochico brilhantemente respondeu, mas eu vou só refazer, Mochico. Eu acho que vale a pena para o público que vai estar assistindo, né? Você me falou muito claramente sobre o papel e eu ia te perguntar, mas era mais para efeito de curiosidade, de como que vocês olhavam essas questões se era sobre verticais. E aí você acabou ao longo do seu speech dando exemplos de que, apesar de olharem verticais, a verticais é muito mais só um conceito e não, talvez, aqui no Brasil ela é muito sinônimo, talvez, de nicho, né? Mas para vocês já não, é mais apenas uma organização, né? É mais ou menos isso que eu entendi, né? É isso mesmo. Quando a gente fala em inteligência artificial, para a gente, a inteligência artificial é uma maneira que a gente consegue fazer com que outros verticais elas cresçam. Então, quando a gente fala inteligência artificial como produto, não. A inteligência artificial é um trampolim para que o resto possa acontecer, né? E logística, você pensa bem, também é a mesma coisa, porque logística é o que vai inviabilizar todos os outros mercados. Então, é muito legal o jeito que a gente usa satélites para fazer um montão de coisas na área de agro. A gente usa também para monitorar túneis, vazamentos de água e também caminhões, né? Então são tecnologias muito né, precisas para várias verticais aí de mercado. Mochica, a O, gente tem uma fala aqui no Brasil que assim, o Brasil é imenso, e a gente acaba desenvolvendo as startups para o mercado interno, porque o mercado é muito grande. Só que Israel, o desenvolvimento das startups, elas já trabalham com um passo à frente como internacionalização, porque já é um país menor e um mercado menor. Você consegue ver isso aí como uma verdade? Porque assim, o Brasil hoje, a gente olhar como internacionalização e as dores né, internacionais, como você já falou, é o grande colapso ainda, assim, é o mais difícil, não colapso, mas é mais difícil a gente ver para fora. A gente tem tipo só uma startup que está no Nordeste, ela tem uma dificuldade gigantesca de chegar em outras regiões, né, de tão grande que somos. Você consegue ver isso? Não, isso certeza. Tem a parte da língua, tem a parte da cultura, né? Porque quem vive em São Paulo quer trabalhar em São Paulo, quem trabalha no Nordeste, acho que já o Nordeste sozinho né? Já é grande, né? E é difícil de escalar, e é difícil de já atender a minha micro-região. Como eu vou atender a minha macro-região? Ou, né? E aí, como eu vou ganhar o mundo? Então, existe muito essa questão. Eu vejo muitas startups pensando em ir para fora, né? Porque lá fora tem, né, em teoria, né, para projetos bons, acesso a recursos mais fáceis. Então, muita gente está pensando em ir, sei lá, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, via Portugal, mesmo que a gente muitas vezes entra via Grécia ou via Chipre. Aí depois eu posso falar um pouquinho sobre outros caminhos que tem para entrar na Europa. E realmente é isso. Agora, por outro lado, Israel, como trabalha no mundo inteiro, às vezes o mesmo problema que a gente tem no Brasil, a gente já teve na Austrália, ou já teve na África. Então, quando a gente já resolveu o problema de uma outra região, os problemas muitas vezes são muito parecidos. Então, a gente consegue resolver problemas assim no Brasil, né? Problema que a gente já resolveu, às vezes, na Nova Zelândia. A dificuldade é que hoje o israelense, mas não só o israelense, o americano, quando eles têm essas tecnologias que são, eu vou chamar de tecnologias trampolim, elas geralmente não focam a América Latina. Então chega aqui na América Latina no final, por último, né? E aí podemos um dia conversar sobre o porquê disso. E aí, como ela chega aqui por último, as nossas indústrias acabam também demorando um pouquinho mais para elas terem essa tecnologia. Não estou falando isso em hardware, mas estou falando também, às vezes, em software, que é mais fácil de trazer, né? Então, esse é um dos gargalos que a gente acredita que nós, né, como ecossistema brasileiro, temos que trabalhar. E
e não é difícil. O negócio, a dificuldade é que o nosso ciclo de fechamento de venda é muito longo, lá fora é mais curto. O nosso valor em real é menor do que o valor em euro ou em dólar. Então, a gente tem algumas dificuldades, mas, como você falou, né, Morgana, a gente tem um volume grande, um mercado grande, né, 200 milhões de pessoas, né, Estados Unidos tem 300, Europa tem 300, então, tipo, o nosso volume é o que atrai, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouco nisso e quebrar essas barreiras. Show. Muito bom. Obrigado aí, meu Chico. A gente vai ter chance aí de poder ficar até um pouquinho de tempo depois, para trocar uma ideia aí também. Vamos para o próximo, bora lá. Hora do José Carlos ali falar um pouquinho da Tegma também, Pô, seus programas. depois do Mochico fica até difícil, né, cara? Pô, é muito Isso, legal aqui. Eu preciso compartilhar aí, Gui, se você puder. certo. Não tá como host já? Deixa eu ver. Não, vê aí Consegue se eu... mudar ele? O Morgano meu não tem. Para co-host. Já deu. Boa. Se minha tela estiver aparecendo para vocês, aí vocês me avisam. Tá, já tá aparecendo. Mas Deixa eu não ver. no modo de apresentação. Aí, foi. Isso. Então Perfeito. vamos lá, gente. Primeiro, boa noite de novo, obrigado. Prazerzaço estar aqui, mais um ano. Vou falar um pouquinho da nossa iniciativa de inovação que chama Tegap. Mas antes de falar da Tegap, eu tenho que falar quem é a Tegma. Tegma hoje, uma empresa com mais de 50 anos aqui no Brasil. Somos aí responsáveis hoje por aproximadamente 25% do fluxo logístico do outbound de veículos no Brasil. E atende aí, para vocês terem uma ideia de grandeza, mais de 1.000 concessionários aí, tá? Também a gente é muito atuante na cadeia química e na cadeia de eletroeletrônico, empresa de capital aberto desde 2017 aí, então a gente segue aí os maiores padrões aí na B3, tá? E aí lá em 2016 a Tegma teve uma ideia, falou, cara, como é que a gente pode de alguma maneira acelerar o processo de inovação? E aí em 2017 ela montou a Tegap, então hoje a gente se chama Tegap Ventures, então hoje a gente é uma corporate venture, né, que nasceu inicialmente para acelerar o processo de inovação da Tegma. Só que a gente gostou tanto de fazer isso que aí hoje, inclusive, a gente faz investimento em startup. Então, nasceu primeiro para, de alguma maneira, a gente acelerar o processo de inovação interno, de usar tudo que estava acontecendo, e a gente falou, pô, esse negócio é tão bom, tão legal, vamos, de alguma maneira, trazer aí uma excelência para o ecossistema, então vamos ser, inclusive, um canal de investimento aí para esse público, tá? E aí a gente tem um propósito que a gente carrega, acho que todo mundo tem, mas o nosso é de alguma maneira identificar e desenvolver startups através de investimento, parceria comercial, para promover cultura, tecnologia, gerar valor tanto para os negócios da Tegma, nossos parceiros e nossos clientes, tá? A gente tem uma característica sobre quando a gente fala do nosso programa de desafios, que eu vou falar aqui agora, que a gente tem uma prerrogativa que a gente convida toda a cadeia de fornecedor e cliente da Tegma a participar do nosso programa de desafio, tá? E aí, trazendo um parênteses aqui, a gente tem claramente uma área de interesse focada, né? Então, a gente tem, claro, que as questões aí de ASG como um grande pilar, tanto a indústria como a logística são temas de bastante interesse aqui para a Tegap e para a Tegma, e claro, dados aí, igual o Mochico falou, mas numa maneira muito mais transversal, porque dados pode ser usado aí em todas as vertentes aí, essas áreas de interesse, né? Mas se a gente tiver que fazer um recorte por característica, quais são os projetos que a Tegma gosta de olhar, a gente está amparado aí a essas 4 verticais aí a princípio, tá? Com objetivos claros, né? A gente espera com esse movimento que a gente faz dentro da Tegma, claro, trazer as melhores startups para resolver nossos problemas, né? Então a gente tem isso por característica. Claro que a gente também olha essa questão de ser uma porta estratégica como um potencial negócio para as startups, ou seja, eu vou falar um pouco de números,
mas é sim fazer que a startup pode prestar serviço para a Tegma, para um cliente da Tegma ou para um parceiro da Tegma. Claro que a gente não faz isso sem pensar em expandir nossos negócios. A gente tem, claro que com esse movimento, ele não é o único, mas a gente acaba tentando absorver ou aprender com o ecossistema de alguma maneira. E claro, o nosso radar de tendência está mapeando tudo o que está acontecendo, principalmente no nosso negócio, tá? Mas tá bom, Zé, você falou tudo isso. Como é que a gente faz isso na prática? Hoje a gente faz claramente através do nosso programa de desafios. Ele é o carro-chefe do relacionamento da Tegma com o ecossistema de inovação. Então a gente convida os clientes da Tegma, os parceiros da Tegma e as áreas internas dos negócios da Tegma para promoverem desafios para a Tegap submeter ao ecossistema e aí a gente rodar um modelo que eu vou mostrar, inclusive, compartilhar um modelo com vocês para rodar essas provas de conceito aí e entregar a resolução do problema para o cara que colocou esse desafio, tá? Mas para que isso? Para a gente entregar uma possível contratação para a Tegma dessa startup ou para um parceiro da Tegma, um investimento, cara, essa startup faz tanto sentido para o que a Tegma está olhando agora ou está olhando para o futuro, será que não vale a gente fazer um investimento nessa startup? Cara, talvez isso é tão relevante que a gente não pode discutir um M&A com essa startup. Então, também a gente usa o programa de desafio como um validador para isso. E no mais simples que a gente entende que a gente entende também ser um hub, cara, conectar todos os nossos clientes, montadoras, enfim, ao acesso à startup. Então, a gente também serve de ponte para fazer essa ligação entre uma startup e talvez um grande player aí que ela não deveria ter acesso, tá? Então, a gente tem hoje uma clareza de duas propostas de valor. Então, a gente tenta levar para os nossos clientes e parceiros uma proposta de valor cara, a gente ajuda você a resolver seu problema, a gente apresenta para você um monte de startup bacana, a gente te ajuda a executar o piloto e você acaba que, de alguma maneira, você está olhando para uma das vertentes da inovação, tá? E aí a gente tem esse pilar tanto para a Tegma, para esse olhar mais dentro de casa, que as áreas da Tegma também têm a possibilidade de resolver problemas mais rápido, as áreas da Tegma têm a possibilidade de rodar pilotos também, claro, a inovação e também aí, muito claramente, gerar inovação dentro da companhia, claramente tem um apelo aí à marca também que ajuda bastante, a gente não pode negar isso e ignorar, tá? Tá bom. Como a gente faz isso na prática? Através desses 6 grandes passos, tá? Então, a gente trabalha inicialmente na primeira fase a captação dos desafios, que é o momento onde a gente convida essas pessoas para soltarem esses desafios. A gente faz uma organização e uma priorização deles, e os melhores que a gente entende para aquele momento, a gente solta para o ecossistema. Tá? A partir daí, tem esse tradicional aí que a startup, vê um desafio, eu vou me inscrever no programa lá da Tegma, a gente faz uma pré-seleção dessas startups e convida as melhores startups que têm claramente solução que resolve aquele problema. Acho que é muito importante deixar claro que toda vez que a gente vai chamar uma startup para o programa de desafio, ela de fato precisa resolver o desafio que ela se propôs a fazer. Infelizmente, a gente sabe que normalmente muitas startups esperam oportunidades como essa e acabam se inscrevendo, não necessariamente resolvendo aquele desafio. E aí é claro que a gente não vai convidá-la para o pitch, porque ela não tem a capacidade de resolver aquele desafio, tá? E aí a gente cria o que a gente chama de conexão, que aí sim a gente senta com a parte, startup escolhida lá no pitch, mais o dono do desafio, a gente cria o que a gente chama de cocriação para poder fazer um piloto. Então aqui, o nosso programa de desafio, ele tem uma característica de a gente não cocria nada. Então a startup já precisa ter um MVP validado minimamente. Por quê? Porque a característica do programa de desafio da Tegma é um programa mais rápido para resolução de problema
e menos de cocriação de solução. Ou seja, por quê? Porque ele parte inicialmente de uma dor operacional. Então, normalmente, uma dor operacional, ela não tem tempo para você criar 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, uma possível solução, tá? Então, aqui na semana 4, a gente detalha aí com todas as partes, desafio a ser resolvido, startup e dono desse desafio, e aí na fase 5 é, de fato, piloto propriamente dito, mão na massa. Aqui é o que no universo aí a gente fala que é a POC pronta, e lá na última etapa, para a gente finalizar o nosso programa, a gente entrega para o dono do desafio toda a mecânica e toda a resolução do problema validado. Ou seja, nesse Demo Day é um Demo Day de apresentação de resultado. Ou seja, nesse dia a startup é convidada para falar como é que foi a POC. E aí o que é legal, não necessariamente quer dizer que ele atingiu o objetivo. Então aqui é prestação de conta mesmo. Pode ser que no final dessa jornada ele vai vir aqui e falar, puta, POC não deu certo, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas aqui é um momento de prestação de conta, ou seja, o Demo Day para o programa de desafios da Tegma só serve para a startup que de fato fez o piloto e ela vai ter a possibilidade de apresentar para todo mundo, falando, cara, a POC deu, não deu, foi um sucesso e não foi um sucesso, tá? Outra característica importante do nosso programa de desafio é que a gente, por característica, todas as nossas POCs são remuneradas, porque a gente entende que startup não pode mais ficar perdendo tempo. Então, por característica, inclusive se é uma startup de um cliente parceiro, a gente se responsabiliza por custear essa POC, porque a gente também entende que o quanto é difícil, às vezes, a pessoa que não se programou, tal, ela conseguir recurso para poder pagar uma POC. Então, a gente já sabendo disso, por característica, a TGAP hoje ela é responsável por custear 100% das POCs aí, independente do dono do desafio, que a gente entende que é uma maneira de agregar valor para essas startups, tá? E aqui trazendo um pouquinho dos nossos números, né? Desde 2017 a gente já mapeou mais de 500 startups no nosso segmento, na nossa vertical de logística. A gente já, nesse tempo todo, mais de 51 provas de conceito pagas, né? A gente tem um orgulho de falar que a gente só conta as pagas. Aquela que, porventura, a startup resolveu, não, mas eu faço questão de não cobrar, beleza, ela nem entra para os nossos números, porque a gente se orgulha de falar que a gente conseguiu pagar aí 51 notinhas aí para a startup, então de alguma maneira a gente gerou valor nesse ecossistema. Historicamente já temos 25 startups que ou estão prestando serviço para a Tegma ou já prestaram serviços para a Tegma, esse é um número também que a gente tem bastante orgulho, porque faz pouco tempo que, querendo ou não, a gente mexe com isso, e atualmente a gente tem no nosso portfólio uma startup investida, que é a Rabut aí, que eu só trouxe um slide dele aqui só para tangibilizar de fato quem é a nossa startup investida, tá? Acho que é isso, de uma maneira geral. Então, a TGAP hoje é uma CVC dentro da Tegma, que através do seu programa de desafio resolve as dores logísticas, tanto para a Tegma ou para os seus clientes aí da Tegma, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui e aí se a gente pode bater um papinho aqui, tá bom? Show de bola. Perguntas aí, Morgana, Mochico? Se não, tenho a minha aqui também na fila. Eu achei muito legal, Zé, você falou né, meu, achei sensacional o trabalho que vocês estão fazendo, porque vocês realmente conseguem ajudar a startup que está, né, que tá precisando, né, vocês até custeiam e tudo mais, e vocês ajudam os clientes de vocês, né, às vezes pensadores que eles nem tão imaginando. A minha pergunta é assim, uma vez que você identificou a dor do cliente e identificou a startup, você cria dentro da Tegma um novo produto para prestar serviço para o cliente? Ou você só junta as pontas e depois vocês dão um passo para trás? Boa pergunta. Depende. Normalmente, eu vou falar de cases reais, tá? Tem cliente que não está preparado para cadastrar startup, para dizer uma ideia. E aí, ou parte da solução da startup
precisa ter talvez um operador ou uma operação que ampare ela. E aí a gente talvez cria um produto junto para que a gente consiga entrar dentro desse cliente. Mas não é regra, é o desafio, tá? O nosso papel principal é agregar valor resolvendo o problema. A decisão de contratar ou não, inclusive, não é da Tegap. Sempre é e sempre será do dono do desafio. Mesmo eu custeando, a única contrapartida que a gente pede, tanto para o nosso cliente interno quanto para o nosso cliente externo, é de fato a legítima participação dele no programa. Ou seja, de ter um sponsor do lado dele que abra as portas para executar o piloto, que leve as fases do programa a sério, para que a gente consiga lá em dezembro mostrar o resultado. Agora, se ele vai o contratar ou não, a gente ainda tem que respeitar claramente as regras de qualquer empresa, mas pelo menos com a POC ele não vai ter que se preocupar em nenhum efeito. Agora, no final, ele é obrigado, mesmo que deu certo, mesmo que ele gostou, ele pode simplesmente falar, cara, não quero, obrigado, a experiência foi boa. É um risco que a gente corre, mas a gente prefere correr esse risco e de alguma maneira gerar oportunidade para o cara de poder ter o problema resolvido, tá? Mas tudo depende de caso a caso. Não existe regra, não tem aquela questão de tem de equity, já inicialmente, não tem nada disso, tá? Inclusive, eu acho que um ponto importante aí, se durante o relacionamento surgir o interesse da Tegap em investir nessa startup, a gente abre uma outra vertente de negociação, desvinculada ao programa de desafio para não atrapalhar a resolução do problema. Muito legal. Uma das dificuldades que eu vi, né, no fechamento de startups com empresas um pouco maiores, aqui no Brasil principalmente, é, geralmente o gestor, quando ele vai contratar, ele tem medo que se a startup não entregar da forma correta, ele vai acabar perdendo, vamos dizer, o emprego, porque ele que tomou a decisão de contratar uma empresa que é startup. Então, se a Tegma, ela, vamos dizer, ela vira a seguradora, né, dessa Isso. startup, eu acho que tira esse risco do gestor, e aí acho que ajuda, né, acho que é lindo o trabalho que vocês fazem. É isso, a gente tem muito carinho no piloto por causa disso, Mochi, porque a gente entende o quanto é difícil, porque a gente vive isso, né? A gente é uma grande empresa, é uma empresa de capital aberto, então é difícil para nós, imagine para o outro, né? Então é um pouco disso. Legal. Beleza. Eu ia perguntar, só na linha de, tem algum desafio aberto que você queira comentar com a galera? Alguma coisa que tá Eu tô pingando aí? terminando, Gui, o programa desse ano, por isso que eu não Tá. trouxe os desafios, porque eu tô terminando. Eu tô na fase de piloto já e Ah, ficaria boa. ruim eu contar uma coisa que a gente já tá na fase final Tá. de piloto, tá? Mas a Normalmente eu galera abro. vai ficar de olho, né? Com Normalmente eu abro certeza. em março, de março a abril, tá? Então, quem segue a gente nas redes sociais aí, de abril a março, normalmente a Tegap começa a pensar nos desafios aí já para o ecossistema. Era Show de isso que eu bola. ia perguntar antes do Gui falar, mas, tipo, como é que as empresas podem participar? Né? Assim, vocês tinham um processo, tipo, vai ser só o setor do Logtech, como é que vocês fazem essa seleção dos parceiros para desafios, né? Morgana, boa pergunta. Hoje, até por características de proximidade, eu preciso ser super transparente com vocês, a gente convida quem a gente tem relação. Tá? Então, por exemplo, dificilmente hoje, a não ser que eu venha, por exemplo, pensar numa parceria com o Mochico, a não ser que o Mochico fale assim, Zé, trabalha um desafio para mim. Se eu não tiver essa relação com ele, dificilmente eu vou trabalhar um desafio dele, porque, de novo, a gente de alguma maneira vai ter que colocar o pezinho dentro da empresa dele para validar a POC. Então, hoje, por uma questão ainda de parceria, a gente só tem convidado as empresas e os clientes da Tegma hoje. Mas a gente estuda uma maneira de abrir para qualquer pessoa que gostaria de ter um desafio de logística resolvido. Tá? Tá. E a parte de LinkedIn também, para as startups? Para startup, a principal vertical é logística, né? Claro que, por eu estar dentro do ecossistema, dessas 25 contratadas, eu tenho startups que não são de logística. Por quê? Porque o que é legal frisar, a Tegap atende qualquer startup que quiser prestar serviço para a Tegma, tá? Isso é importante. Não tem desafio aberto. Cara, procura a gente nas redes sociais, me procura no LinkedIn,
que a gente vai te receber. Seja fintech, logtech, educad, saúde, o que for. Por quê? Porque a gente entende que, como um agente do ecossistema, de alguma maneira a gente vai poder conectar essa a startup a alguma dor. Especificamente, programa de desafio, normalmente são logtechs que são avaliadas. Mas a Tegap atende a quem startup que quero prestar serviço para a Tegma, tem uma solução de RH. Procura o Zé, que o Zé vai colocar um membro da equipe para te atender, ver qual que é a solução e de alguma maneira a gente consegue endereçar o assunto dentro da Tegma. Isso serve para qualquer startup que quiser se relacionar Pensei que era conosco. só eu que tinha esse problema. Tipo, é só falar comigo aqui, que ainda de Nova Bré eu consigo conectar, mas o Zé é no mesmo espírito. Inclusive, Morgana, a gente divide a Rabot lá. A Rabot é uma investida por Isso! É vocês. sim, é A gente sim. divide essa batuta lá, muito, muito feliz com isso, inclusive. É, eles estão conosco. Então, assim, mas é isso, tá? Qualquer startup, não importa a solução, se quiser se conectar com a Tegma, procura a gente que a gente vai receber com o maior prazer. Especificamente, o programa de desafio, normalmente eles têm características de desafios voltados a operações logísticas. Então, normalmente é para Logitech os desafios. Mas não é regra, tá? Acho que é importante, não é regra. É que culturalmente, por nós sermos uma empresa logística e de serviço, por característica sempre vem esse tipo de desafio, tá? Mas não é regra. Boa. Beleza, vamos fechando aqui, gente. Bacana demais ter ouvido os dois casos. Ecossistema fervendo aqui, gente. É bacana demais. A gente vê tanta oportunidade brilhando aqui. Aqui, esses dois exemplos aqui foram sensacionais. Lembrando, gente, que o de sempre, a gente vai ter ainda rodadas até o fim de novembro. Então, outras empresas que ainda queiram participar, você é de uma empresa ainda não achou caminhos para poder participar aqui dos pitches reverso, procura a gente também. Estamos organizando todo mundo aqui dentro de um grupo de WhatsApp, tá bem legal, tem muita gente bacana ainda por vir. Fique acompanhando aí, todas as quartas à noite a gente faz a gravação. Normalmente às quintas, cedo, assim, já sai as gravações no YouTube e a gente vai estar passando também os dois casos aqui junto com os demais aí por todas as redes aí de conexão do OpenBR e outros grupos também que a gente está divulgando. Perfeito? Obrigado, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigado Valeu a e até vocês. mais. Valeu!